Em fevereiro, um grupo de pesquisadores da UFMG conseguiu um feito raro entre os cientistas brasileiros: estampar a capa da Nature, uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo. Vamos dizer assim, se a gente fosse realmente um grupo de Fórmula 1, a gente estaria sendo a Ferrari na pole position, por exemplo, tipo, chegando em primeiro, chegando em campeão. Então, é desse nível para cientista, é um dos maiores níveis de reconhecimento. Foi com pesquisa quase total feita aqui no UFMG. Toda a ideia foi nossa, todo o desenvolvimento foi nosso, feita aqui no Brasil mesmo. Então, isso é bem inédito, né? A revista trazia um título que pode não dizer muito para quem não é da área, mas que representa um grande acontecimento para a ciência: localização da dinâmica cristalina em bicamada de grafeno rodada de baixo ângulo. Mas o que esse artigo representava de tão especial para garantir a ele a capa de uma revista disputada por trabalhos do mundo inteiro sobre os mais diferentes temas científicos? Para entender, a gente precisa voltar no tempo quase 20 anos, quando surgiu a ideia de se construir um nanoscópio na UFMG. Em 2003, eu vi uma palestra que foi no Canadá sobre os primeiros resultados da tentativa de desenvolvimento dessa tecnologia. E naquela época eu fiquei muito animado com a perspectiva, né? Ainda era uma coisa em desenvolvimento. E já em 2005, a gente conseguiu os primeiros financiamentos para começar esses estudos aqui na UFMG. Tá? Então, o estudo, o desenvolvimento do equipamento começa em 2005, ele vai amadurecendo ao longo do processo. Nesses últimos 15 anos, foram diversos financiamentos diferentes, né, até chegar num nível que é da produtização mesmo, né, transformá-lo em produto. É isso mesmo. O nanoscópio construído na UFMG já está em fase de construção de um protótipo para ser fabricado industrialmente. Para a sociedade brasileira que paga impostos e financia a nossa pesquisa, é muito importante que o conhecimento que a gente gera, ele dê retorno para a sociedade, né? Mas o que é um nanoscópio? O olho humano vê coisas que são da ordem do milímetro. A invenção do microscópio foi uma revolução, porque permitiu aumentar a imagem em 1000 vezes. A gente passou a enxergar a célula e outras estruturas da ordem do micrômetro, que é 1000 vezes menor que o milímetro. A invenção do nanoscópio é um salto parecido. Ele nos permite ver coisas da ordem do nanômetro, que é 1000 vezes menor do que o micrômetro. Agora, a gente é capaz de enxergar as moléculas. Mas o nanoscópio produzido na UFMG não é o primeiro do mundo, e por si só não valeria uma capa da Nature. O que havia de especial nele era um componente chamado nanoantena. Nosso nanoscópio, ele utiliza luz visível. A luz visível, ela não destrói a amostra. Por exemplo, o raio-x é utilizado para ver coisas na escala nano, os elétrons são utilizados para ver objetos na escala nano, mas eles destroem o material, enquanto a luz visível não destrói. Então, o nosso nanoscópio, ele tem a luz visível como um dos seus componentes. Porém, a luz visível, ela tem uma limitação, ela só consegue ir na escala micro. Aí que a gente entra com essa nanoantena, que é o coração do nanoscópio. Então, essa nanoantena, ela tem uma geometria piramidal e ela concentra todo esse laser, toda essa energia que está vindo aqui da luz em um ponto só, e esse ponto está na escala nano. Então, isso faz com que toda uma informação seja empacotada em um ponto que está por volta de 10 nanômetros. A ótica, ela tem essa propriedade muito rica que, quando a gente, né, isso é muito comum para nós. Quando você olha para a madeira, você sabe que é madeira. Você olha para o metal, você sabe que é metal. Você olha para o vidro, você sabe que é vidro. O nosso cérebro, o que ele está fazendo, quando ele tira essas conclusões, é fazendo um processamento muito complexo das propriedades do material para falar: esse material é transparente, aquele material é reluzente. Isso tudo está relacionado com as propriedades fundamentais dos materiais. Isso, no microscópio, no nanoscópio, é chamado de espectroscopia. O nosso olho, ele faz espectroscopia naturalmente, né? O nosso olho, o nosso cérebro. Agora, na ciência, a gente transforma, então, essa informação que vem do nanoscópio em espectros ópticos e tira todas essas informações riquíssimas sobre o material, mas agora na escala nanômetro. E isso não é tudo.
O que eles conseguiram ver no nanoscópio é que pode, algum dia, ajudar a criar uma revolução tecnológica enorme. Eles enxergaram o grafeno rodado. Aí eu tenho que falar sobre um outro tópico quente, que é um tópico que estava sendo desenvolvido à parte do nanoscópio, e a gente uniu esse tópico com o tópico do nanoscópio, e isso que deu esse caráter assim, muito inovador, que é, no caso, o grafeno. Então, o que é exatamente o grafeno? O grafeno, se você pensar no grafite, o grafite da nossa lapiseira mesmo, se você pensar no grafite como um livro, um monte de folhas empilhadas, o grafeno, ele é uma folha de grafite. É uma folha de papel bidimensional, ou seja, muito fina, da espessura de um átomo, só que formada por átomos de carbono, que se ligam entre si, e a estrutura dele assemelha àquela estrutura de favo de mel de abelha, né? Em 2004, 2 pesquisadores da Universidade de Manchester conseguiram isolar a folha de grafite e mostrar que o grafeno tem propriedades muito interessantes. Eles ganharam o Nobel de Física em 2010. Em 2018, pesquisadores do MIT, nos Estados Unidos, fizeram outra descoberta importante. Eles mostraram que se você coloca 2 dessas folhas, uma exatamente em cima da outra, e roda uma em relação à outra, grafeno rodado, de um ângulo muito específico, que é um ângulo de 1,1 graus, é chamado de ângulo mágico, né? Esse material se torna supercondutor. A supercondutividade é a capacidade de condução de energia elétrica sem perdas. Mas os supercondutores conhecidos hoje só operam em baixíssimas temperaturas, e conseguir desenvolver um supercondutor que funcione em temperaturas ambientes representaria uma revolução tecnológica enorme. Ao obter um supercondutor que funcione no dia a dia, a gente vai ter um carregador que vai carregar em poucos segundos, vai carregar o nosso celular, o nosso carro elétrico em poucos segundos, vai permitir computadores com alto processamento que não esquentam, e também vai permitir aplicações mais baratas e práticas, por exemplo, em trens balas, que flutuam no trilho, né? O grafeno bicamada rodado, que é uma coisa muito específica, ele é um tipo de supercondutor muito não usual. Então, ele traz para a comunidade científica um desejo de entender essa nova supercondutividade, e sempre com um sonho, eu não vou colocar isso como uma realidade, tá? Mas com um sonho, com expectativa, da gente ser capaz de entender a supercondutividade, que é muito pouco entendida, ao ponto da gente ser capaz de fazer engenharia para gerar um supercondutor à temperatura ambiente. Isso seria uma revolução tecnológica. O que a gente traz, então, é um novo equipamento, sem igual no mundo, capaz de visualizar e extrair informações dessa estrutura de grafeno rodada que não eram possíveis ser extraídas com nenhum equipamento. Então, a gente foi o primeiro grupo a utilizar o nanoscópio, ou seja, utilizar a luz visível para poder ver uma estrutura cristalina, esse grafeno rodado é um cristal, utilizando essa luz visível. Então, a gente conseguiu identificar esses elementos internos do grafeno rodado, trazendo um entendimento profundo desse material, que vai, com certeza, trazer um entendimento da supercondutividade desse grafeno. Assim, foi um projeto muito árduo mesmo, envolveu muitas pessoas, estou realmente muito feliz e, ao mesmo tempo, um pouco triste, porque isso vem justamente na época de muito corte de verba. Por exemplo, tem vários amigos que terminaram o doutorado e estão desempregados. Por exemplo, eu fui afetado por isso. Na mesma notícia, na mesma semana que eu tive a notícia da capa da Nature, eu tive a notícia que o meu visto de emergência para os Estados Unidos foi negado por causa das nossas atitudes brasileiras no enfrentamento da pandemia. A gente ter conseguido isso, eu me acho muito mais vitorioso do que os outros competidores dessa revista que a gente teve, porque nós fizemos uma pesquisa no meio de corte de verbas, no meio de equipamentos faltando, no meio de todo esse caos que a gente está hoje em dia, né? Eu falei para vocês que foi um projeto de 15 anos, né, de pesquisa. E o desenvolvimento tecnológico, ele é necessariamente construído dessa forma, tá? Ele não é possível você ter uma indústria de alto grau tecnológico simplesmente do dia para a noite colocando muito dinheiro.
né, o desenvolvimento científico-tecnológico, ele é necessariamente fruto de décadas de investimento consistente em ciência e tecnologia, né?